Olá, viajantes literários, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mayara e sejam bem-vindos ao canal Viajante Literária. Bom, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a pressão por produtividade na escrita. Sim, isso tem a ver tanto com o leitor quanto com o escritor, mas hoje o foco principal é em nós leitores, certo? Vou abordar, sim, as dificuldades que um autor vive, apesar de eu não ser uma autora oficial, eu escrevo também, e possa sentir um pouco o que é ter essa escrita criativa, produção, enfim, tempo, que é uma coisa fundamental, né? E num mundo em que o valor é medido por números, páginas, palavras, publicações, engajamento, a escrita ela acaba ficando ali, né, num patamar que não cabe, né? A escrita não cabe dentro de uma caixa, dessa caixinha, né? Os escritores, eles não são uma máquina, né? Eles não fazem parte de uma linha de produção. Então, tudo tem que ser feito com muita calma, muito carinho, muita atenção. Né? E às vezes nós, leitores, estamos, de certa forma, pressionando. Né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu acho que é um tema fundamental, porque por muito tempo eu acreditava, né, que determinadas frases, expressões, incentivavam e talvez não funcione assim para todos os escritores. Então vamos falar sobre isso hoje. Quantas páginas você escreveu hoje quando sai o próximo volume? Essas perguntas podem ser simples e diretas e quase sempre bem intencionadas, mas para muitos escritores ela carrega um peso. Nunca se falou tanto em escrever e, paradoxalmente, nunca tantos escritores se sentiram travados, cansados e insuficientes. Por isso resolvi fazer esse artigo para nós leitores conseguir entender um pouco desse universo. A ideia de produtividade, ela invadiu esse meio, né, da vida contemporânea e a literatura não escapou disso. Hoje não basta escrever bem, é preciso escrever sempre. E manter essa constância, essa presença digital, com prazos rígidos e uma produção contínua que dialogue com o algoritmo, né, que é o que estamos vivendo aqui, acaba impactando a qualidade, né? A escrita criativa em si, ela não funciona como uma linha de produção. Há dias que o texto ele vai, né, fluir, e outros que ele vai precisar de maturação, leitura, silêncio. A escrita ela não está condicionada ao tempo em si, ela está condicionada a um momento, e é o momento em que o autor está escrevendo. Então, a partir do momento em que a gente acelera o processo, muita coisa pode acabar dando errado. Não concordo? É importante dizer que os leitores apaixonados não são o problema. Muito pelo contrário, eles sustentam a literatura, mantêm os livros vivos e criam comunidades em torno das histórias. O conflito, ele surge quando o entusiasmo passa a ditar o ritmo criativo do leitor. Comentários como estou esperando a continuação, já faz tempo que você está sendo ensanada, e até mesmo outros autores publicam mais rápido. Podem até parecer inofensivas, né? Mas repetidas com constância criam uma certa urgência, né? Uma certa pressão. A obra ela deixa de ser um processo e passa a ser uma espécie de calendário, com prazos, sabe? Talvez você seja um leitor que fez esse comentário e gostaria que fosse mais consciente, porque eu também já fui essa pessoa, tá? O leitor da era da velocidade, ele tá vivendo um contexto onde tudo é veloz, onde tudo é rápido, onde tudo é entregue de mão beijada. Você dá alguns cliques e a internet já te diz tudo. Séries são lançadas, né, anualmente, plataformas oferecem conteúdo infinito e redes sociais que estimulam o consumo constante. O leitor contemporâneo ele está acostumado com essa rapidez e nem sempre percebe. Ele acaba assim transferindo essa lógica para os livros, só que não funciona dessa forma. A literatura não é uma plataforma de streaming. Cada livro carrega decisões estéticas, revisões, cortes, amadurecimento, conflitos pessoais do autor. Tem autores que até mesmo vivenciaram aquele processo de escrita, né? Que foram a um determinado lugar para ter a experiência e passar aquilo para seus livros. Os livros eles precisam de tempo, não apenas para serem escritos, mas para amadurecerem. Muitas ideias elas só revelam seu verdadeiro potencial depois de repousar um pouquinho. E eu acho que isso foi o que aconteceu com o Trono de Vidro, por exemplo. Se tornou um fenômeno mundial, porque assim, a autora resolveu sentar e reescrever tudo de novo, amadurecer a ideia.
Um personagem mal resolvido hoje pode se tornar inesquecível após meses de reflexão. E é exatamente isso que acontece em Trono de Vidro. Exatamente isso que acontece. Eu não sei se você conhece a história, né, por trás da produção do Trono de Vidro, mas inicialmente ele foi lançado em uma plataforma chamada na plataforma Fiction Press, que é como se fosse um Wattpad da vida, sabe? Onde as pessoas publicam seus livros de forma independente, gratuita, enfim, sem toda essa burocracia do mundo editorial. E foi um sucesso. Foi simplesmente o melhor livro da plataforma. Logo depois, quando ela foi convidada, né, a publicar esse livro pela editora Bloomsbury Publishing, eu acho que é assim que se pronuncia, vou deixar aqui o nome, ela resolveu reescrever tudo. E, gente, eu não cheguei a ler a versão anterior. Porém, temos sim pessoas da gringa, principalmente da gringa, né, que fez comparações, que publicou e tudo mais, e que nos informam que a história tem assim um viés completamente diferente. Que personagens como Dorian, por exemplo, não tiveram o peso que ele tem hoje, sabe? Então, muitos personagens foram modificados e receberam glória, que receberam status, que receberam um papel assim, fundamental na história. Então, eu acho que essa é a melhor saga dela, porque ela trabalhou melhor nela do que nas outras, sabe? Eu sinto isso. Temos os exemplos também da literatura que escolheu o tempo. A história literária está cheia de autores que desafiaram expectativas do ritmo. J.D. Salinger publicou pouco e se retirou da vida pública. Harper Lee levou décadas entre um livro e outro. Mesmo assim, suas obras continuam lidas, estudadas e debatidas. J.R.R. Tolkien, quem não conhece o livro, levou cerca de 12 a 17 anos para escrever O Senhor dos Anéis, o clássico da literatura da fantasia épica, começando logo após o sucesso do Hobbit, por volta de 1937, e concluindo a obra com diversas revisões por volta de 1949 a 1950 por aí, sendo publicado apenas alguns anos depois. A escrita foi lenta devido à interrupção, perfeccionismo e desenvolvimento complexo da mitologia. Quem conhece Tolkien sabe. Além disso, ele não era um escritor em tempo integral, né? Então ele escrevia em seu tempo livre enquanto trabalhava ali como acadêmico. Hoje temos, né, na atualidade, a Diana Gabaldon, né, que leva em média cerca de 5 anos para publicar cada volume principal da série Outlander, que também é muito famosa, inclusive tem a série, se você não assistiu, assista. No entanto, esse tempo tem variado ao longo dos quase 30 anos de lançamento da saga, né? Sarah J. Maas, como eu já falei, leva em torno de 2 a 5 anos para publicar, e sabemos que seus livros eles são conhecidos por serem longos e complexos, o que exige mais tempo de escrita e edição. Ela também mencionou a necessidade de equilibrar a escrita com a vida familiar, né? Agora ela tem uma família, tem 2 filhinhos, né? Por enquanto, porque ela também é cheia de surpresas, não dá pra saber se ela já tem um 3º filho. Mas enfim, esses autores, eles não escrevem para atender demandas imediatas. Eles estão ali para entregar algo que consideram verdadeiro, digno, tá? O tempo foi parte essencial da construção dessas obras, e não um obstáculo. A permanência de um livro, muitas vezes, está ligada justamente à sua recusa em ser apressado. O papel do leitor, nesse momento, é ser consciente quanto a isso. Talvez seja a hora de repensar nesse exato momento, como leitor, que esse processo não é fácil. E apoiar um autor não é apenas pedir por mais, mas respeitar o tempo de criação. E entender que as histórias, elas precisam de tempo para serem projetadas, criadas, repensadas, ajustadas, melhoradas. Sem falar que às vezes o autor tem leitor beta, então ele tem que esperar o leitor beta dele ler o livro para dar um feedback e fazer melhorias. Então, isso leva ao que chamamos de tempo. Precisamos entender que histórias precisam de espaço para respirar antes de serem compartilhadas. E eu sei que você é um leitor apaixonado por histórias, porque talvez você não estivesse aqui. E nós amamos boas histórias, amamos boas histórias. Então, não vamos sufocar o artista, tá? Que nesse caso é o autor, tudo bem? Fica comigo, vai dar tudo certo. Eu mesma estou esperando anos por um livro. E é desesperador, porque enquanto o livro não sai, você fica tipo, ai meu Deus, a internet surta, cria 1000 teorias e você fica lá, meu Deus, e agora? Ficamos todos nos comendo, nos debatendo e
Enfim, isso não para. Enfim, eu amo conversar sobre livros com vocês. Me digam aí o que vocês estão achando dos meus vídeos. Comentem o que acharam. Deixem seu like caso tenham gostado, para fazer mais vídeos como esse, sobre temas assim. Eu te convido a se inscrever. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve. E é isso, viajantes. Até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.